Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, nesse cenário maravilhoso, é ou não é? Para o tema de hoje da nossa série Apocalipse e Revelações de Esperança. Muito bem, quer saber o tema de hoje? Olha, o tema de hoje, preparem, a coisa hoje vai esquentar. O tema de hoje é a besta que sobe da terra. Muito bem, já estamos de volta, preparados para o tema de hoje. Aqui tenho a Bíblia Sagrada em minhas mãos e com certeza você também já tem a sua Bíblia, já tem os seus materiais para anotar, para registrar os textos e também as ideias. No programa passado nós falamos sobre a primeira besta, a besta que sobe do mar. E vimos que a primeira besta é o sistema papal. Mas agora vamos analisar a segunda besta, para que a gente possa entender o que a Bíblia Sagrada quer dizer quando apresenta esses dois poderes, essas duas bestas. E as duas estão registradas em Apocalipse 13. Só que agora nós temos vários detalhes para explicar. Eu peço a você que, por favor, preste muita atenção, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está numa igreja, ou num pequeno grupo, ou numa classe bíblica. Esteja você sozinho ou esteja com um grupo de pessoas, o importante é que você mantenha a sua atenção nesse tema, que seguramente vai ajudar você a compreender coisas profundas e importantes da caminhada cristã. Você sabe que todos esses assuntos do Apocalipse, eles estão dentro de um quadro chamado Grande Conflito. É um grande conflito entre o bem e o mal. Por um lado, Deus quer salvar você, por outro lado, o diabo quer que você não seja salvo. Então tem essa luta, tem essa batalha entre o bem e o mal. E nessa batalha entre o bem e o mal, Deus tem as suas armas e o inimigo tem as suas armas também. E nesse caso, a primeira e a segunda besta são armas, são instrumentos nas mãos do inimigo para tentar de alguma forma desvirtuar as verdades, afastar você do caminho e impedir que você seja salvo. Então eu quero convidar você para ir diretamente comigo já para o texto bíblico, porque já que esse tema ele tem bastante detalhes, nós vamos gastar bastante tempo e por isso vamos direto a Apocalipse 13, verso 11, que diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Até aqui. Interessante, vi outra besta, dessa vez ela sobe da terra. O verso fala que essa besta possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas quando falava, falava como dragão. Isso é assustador, não é? Isso é muito interessante, não é? Pois é aí que nós vamos entrar agora. A palavra de Deus diz que João teve essa visão e a besta sobe da terra. Lembre-se que a primeira besta sobe do mar. Para você entender o que significa terra, tem que relembrar o que significa mar. A primeira besta que sai do mar, você sabe que mar é água, e água em profecias quer dizer povos, como diz Apocalipse 17, verso 15. Agora, nesse caso, a segunda besta sai da terra. A terra, sendo o contrário de mar, representa um lugar despovoado, já que o mar representa povos. Então a terra é um lugar despovoado, como um deserto, um lugar não habitado, um lugar novo. Então a segunda besta se levanta da terra. E outra característica interessante é que o verso 11 fala que essa besta possuía 2 chifres parecendo cordeiro e falava como dragão. Bom, aqui você tem 2 figuras muito emblemáticas. A primeira é o cordeiro, a segunda é o dragão. Quem é o cordeiro de acordo com a Bíblia, lembra? De acordo com João 1, 29, o cordeiro é Jesus. Aliás, a Bíblia Sagrada apresenta Jesus como cordeiro de ponta a ponta. Quando João Batista estava no Rio Jordão e Jesus apareceu ali no rio e surgiu o momento do batismo, João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o Cordeiro é Jesus. Mas a Bíblia diz que a besta tinha aparência de cordeiro, só que falava como dragão. E o dragão é um símbolo de Satanás, conforme diz Apocalipse 12, versículo 9. Então imagina você agora uma besta que parece Jesus, mas é o diabo. Uau! Isso é tremendo, não é? Veja, aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Parece Cristo, mas é o diabo. Parece crente, mas é incrédulo. Parece o céu, mas é o inferno. Parece luz, mas é trevas. Parece bênção, mas é maldição. Parece estreito, mas é caminho largo. Deus me livre. Não é. A coisa está complicada. Mas a Bíblia fala exatamente assim. A segunda besta tem aparência de cordeiro e fala como dragão. Parece Cristo, mas é o diabo.
E esse é o disfarce, entendeu? O diabo é tão covarde, tão astuto, que ele usa disfarces. O diabo jamais vai aparecer como ele é. Jamais o diabo vai chegar para você e falar assim: olá, eu sou o diabo e vim aqui destruir você e levar você para o inferno. Jamais ele vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, ninguém vai aceitá-lo, ninguém vai segui-lo. Então o que ele faz? Ele vem disfarçado, disfarçado de cordeiro, disfarçado de uma pessoa interessante, disfarçado de um negócio, disfarçado de uma situação, disfarçado de um momento de prazer, disfarçado de coisas para tentar atrair você e então dar o golpe. É isso. Por isso que o Apocalipse fala que a segunda besta parece cordeiro, mas fala como dragão. E esse texto, quando você analisa um pouco mais com calma, e a história também, você descobre que, assim como a primeira besta está em Roma, a segunda besta está em outra região geográfica. E quando você analisa a história, você pergunta assim: qual foi o poder que surgiu da terra, que surgiu de um lugar despovoado? Que poder é esse que tem aparência de cristão, quando na verdade não é um cristão? Tem aparência de Cristo, quando na verdade é Satanás? Tem aparência de bom, quando na verdade é ruim? Onde se encaixa isso? Isso se encaixa perfeitamente na história americana, na história dos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos surgiram assim, surgiram de protestantes que vieram da Europa, naquele famoso navio chamado Mayflower. Não faz muito tempo eu estive nos Estados Unidos visitando a região onde os europeus chegaram no Mayflower. E ali tem uma réplica do navio Mayflower. Eu entrei ali, tirei fotos, tudo, e ali podemos relembrar um pouco da história. Eles chegaram ali em 1620, tem uma pedra que eles colocaram e eles então grifaram na pedra o ano 1620. O detalhe é o seguinte: aquelas pessoas que vieram da Europa, da Holanda, da Inglaterra, da França, da Alemanha, eles vieram, eram protestantes, eram pessoas cristãs. Eles vieram para essa região em busca de um lugar novo, de uma terra nova, uma terra que não habitada. E eles chegaram ali na praia, desceram do barco e ali se ajoelharam e começaram ali um novo propósito. A ideia era boa, a ideia parecia com um cordeiro, o propósito era religioso, o propósito era divino, o propósito era sagrado, o propósito era realmente viver ali como servos de Deus. É como diz a Bíblia, realmente como cordeiro. Só que com o passar do tempo, esse protestantismo que deu origem aos Estados Unidos entrou numa rota de apostasia, entrou numa condição de apostasia. Mantém aquela aparência de cordeiro, mas aí começou a agir como dragão, mudando verdades em mentiras, rejeitando princípios bíblicos, misturando o santo com o profano, a luz com as trevas, as coisas certas com as coisas erradas. E hoje você tem um país que tem como base o protestantismo, porém os princípios estão manchados. Porém, os princípios estão, como diz em espanhol, malogrados, ou seja, feridos, atingidos, destruídos, contaminados. Por isso que a segunda besta parece cordeiro, mas não é cordeiro. Tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, entendeu? E nesse caso, o verso 11 ainda fala que essa besta possui 2 chifres, por isso que lhe dá a aparência de cordeiro, 2 chifres. Esses 2 chifres representam 2 princípios americanos de liberdade. Um chifre é liberdade civil e o outro liberdade religiosa, que era realmente a intenção inicial e é até hoje. Só que o problema é quando as pessoas misturam certo com errado, a verdade com a mentira, a luz com as trevas, o cordeiro com o dragão, para tentar, de alguma maneira, administrar e viver bem. Você sabe, não se pode servir a 2 senhores. Eu não posso servir a Deus e ao inimigo. Eu não posso servir ao nosso Pai Celestial e a Mamon, como diz a palavra de Deus. Então, nós não podemos servir a 2 senhores. Ou a gente serve a um, ou serve o outro. Eu não posso ter um pé no céu e um pé no inferno, entendeu? Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. E a segunda besta, ela tenta equilibrar as 2 coisas. Você já percebeu que as pessoas, em geral, elas tentam estar com Deus para receber a bênção, porque tem medo, mas no dia a dia elas não vivem e não praticam exatamente o que Deus espera delas. Já percebeu isso? Acontece um problema muito sério quando as pessoas tentam receber as bênçãos de Deus, andar com Deus, ir na igreja, quando no dia a dia, nas suas práticas diárias, a coisa não é bem assim. Então tem uma mistura do cordeiro com o dragão, do santo com o profano. É assim. Às vezes a mesma boca que canta hinos para Deus, canta outras coisas que não são aconselháveis para um cristão.
Às vezes a mesma boca que usa para falar a palavra de Deus, de repente sai palavras feias, palavrões, palavras agressivas, não é? Esse é o espírito da segunda besta. Tentar juntar as duas coisas. Não dá. Não dá. Não há aliança entre a luz e as trevas. Não há aliança entre Deus e o diabo. Não há aliança entre o cordeiro e o dragão. Não há. Entendeu? É por isso que o texto é muito claro. Então, a primeira besta tem a sua base em Roma. A segunda besta tem a sua base nos Estados Unidos. Veja o que diz Apocalipse 13, verso 12, que diz assim: a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Em outras palavras, a segunda besta, que tem a ver com o protestantismo apostatado americano e mundial, diz que o protestantismo apostatado trabalha em favor da primeira besta. Ou seja, algumas decisões e algumas ações da segunda besta, do protestantismo apostatado, muitas vezes essas decisões, essas práticas, essas defesas, essas teses, essa, entre aspas, teologia, acaba fortalecendo a visão da primeira besta. Eu vou dar para você alguns exemplos que vai realmente chamar a sua atenção, porque é coerente e é bíblico também. Você sabe por que a Bíblia fala de falso profeta? Sabe o que é um falso profeta? O falso profeta é alguém que é profeta e que parece com o verdadeiro, só que não é um profeta de Deus. Ele é falso porque ele parece com o verdadeiro, mas não é verdadeiro. Deu para você entender? Então, por isso que chama falso profeta. Então, veja que a segunda besta, ela parece cordeiro, mas não é cordeiro. Então, é falsa. Portanto, falso profeta e a segunda besta estão juntos, ou seja, é a mesma coisa. E se você falar assim, ó, a segunda besta seria o mesmo que o falso profeta, bom, os dois se fundem em um só. Porque a segunda besta tem essa falsidade de aparência de cordeiro e fala como dragão. E o verso 12 fala assim, que a segunda besta trabalharia em favor da primeira. Por exemplo, qual é o dia que a segunda besta, que os protestantes apostatados guardam? Qual é o dia? É o domingo, não é? É o domingo. Qual que é o dia bíblico de guarda? É o sábado, não é? A Bíblia fala do sábado, mas os protestantes apostatados guardam o domingo. Agora eu pergunto, quem foi que mudou o sábado para o domingo? Foram os protestantes ou foi o romanismo? Foi o romanismo. Ou seja, quem mudou o sábado para o domingo foi a primeira besta. Mas quem é que defende esse princípio? A segunda besta. Então, a segunda besta, que é o protestantismo apostatado, trabalha em favor da primeira e defende a primeira. E se você observar com atenção, vai ver que as igrejas protestantes modernas já não falam mais que a primeira besta tem a ver com Roma. Já não usam mais esse termo. Já tem um pouco de preocupação, já não querem falar sobre esse assunto, porque isso pode provocar um certo ruído na amizade, nas alianças, nos propósitos. Mas a Bíblia é clara quando diz que a segunda besta trabalha em favor da primeira. E o verso 13 fala assim, e também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. A segunda besta opera sinais, milagres, faz até descer fogo do céu à terra. Isso se aplica tanto aos Estados Unidos como país, como também à religião protestante, ao movimento protestante. Se você observar claramente o verso 13, diz, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. E o verso 14 fala assim, seduz os que habitam sobre a terra, por causa desses sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então a segunda besta, ela faz coisas políticas, religiosas, sociais, tem coisa boa nesses movimentos, mas é uma mistura do certo com o errado, do santo com o profano. Esse é o grande problema. E aí, quando aparecem aqui os sinais, esses sinais, essas maravilhas, são práticas da segunda besta, que envolve tanto o protestantismo apostatado, quanto os Estados Unidos como país mesmo.
E a palavra de Deus continua falando e chamando a nossa atenção para esse detalhe, dizendo assim, a segunda besta estaria dando as mãos para a primeira. Ou seja, o protestantismo daria a mão ao catolicismo. Ou seja, o protestantismo apostatado daria a mão ao papado. Eles se uniriam em torno de princípios, em torno de ideologias, em torno de teologias, em torno de ideias bíblicas. E, de fato, há uma união muito grande chamada ecumenismo. E esse ecumenismo é chamado aqui de imagem da besta. A imagem da besta que aparece no finalzinho do versículo 14, quando fala assim, faça uma imagem à besta, aquela cuja ferida espada sobreviveu. A segunda besta, o protestantismo apostatado, trabalha em favor do ecumenismo, juntando as igrejas, juntando as suas ideologias, juntando as suas doutrinas, para tentar fortalecer uma outra ideia. E essa imagem da besta, que é a união das igrejas, que é o ecumenismo, aparece em Apocalipse 16, versos 13 e 14, quando fala dos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Entendeu? Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs são o protestantismo apostatado, o catolicismo e o espiritismo. São os 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, e que estariam unidos formando a imagem da besta. Então, isso aqui é muito sério mesmo. Eu sei que o tempo aqui é curto e eu não consigo ampliar muito o assunto, mas aqui vai pelo menos a base para você, a partir daqui, estudar mais a palavra de Deus. E se você vai para o verso 15, fala assim, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E o verso 16 fala assim, e a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E o 17 fala, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o 18 fala assim, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Resumindo esses 3 versos, é assim, a segunda besta lançaria e fortaleceria a imagem da primeira besta. E essa imagem da primeira besta seria para fazer curar aquela ferida mortal de 1798, que começou a ser curada em 1929, quando Mussolini devolve ou dá ao sistema papal os 44 hectares de terra que eu falei no programa passado. Então veja, aí começa a restauração, a cura da ferida mortal. Só que a imagem da besta, que é a união das igrejas, a imagem da besta, que é uma união das igrejas, só que contra os princípios bíblicos. É uma união de igrejas apostatadas, que querem Deus, querem Jesus, mas não querem os mandamentos, não querem a obediência, não querem a fidelidade, não querem seguir exatamente o que está aqui. Querem manipular a Bíblia e querem fazer com que a Bíblia apoie as suas atitudes, as suas decisões e as suas teologias. Então, a imagem da besta fortalece a primeira besta e faz com que seja dada uma marca, um sinal, um selo. A besta tem o seu selo, tem a sua marca, tem o seu sinal, que é uma contrafação ao sinal de Deus, a marca de Deus. Entendeu? Veja, de acordo com a Bíblia, Apocalipse 7, Ezequiel 20, verso 20, Êxodo 20, de 8 a 11, de acordo com a Bíblia, o selo de Deus é o sábado. Nós já falamos sobre isso aqui. A marca, o sinal de Deus é o sábado. O que a primeira e a segunda besta fizeram? Mexeram no selo de Deus, tiraram o sábado e colocaram o domingo no lugar. A primeira besta, o sistema papal, mudou. Você vai no catecismo e no lugar do sábado está lá o domingo. Houve uma mudança, mexendo no selo de Deus, tiraram o selo de Deus e colocaram um outro selo, uma outra marca, um outro sinal no lugar. Quem fez isso? A besta. Então, a marca da besta, a marca da autoridade da besta, a marca, o sinal, o selo da besta, foi mexer no selo de Deus e colocar o seu selo. Foi tirar a assinatura de Deus e colocar a sua assinatura. Ou seja, se o sábado é o selo de Deus, o domingo passou a ser o selo da autoridade pagã papal. Então veja, o sábado é o sinal, é o selo, é a marca de Deus. Está claro? Aí vem a primeira besta e diz assim, não, o sábado não. Tira o sábado, tira a marca de Deus, tira o selo de Deus, tira o sinal de Deus e põe outro selo, outra marca, outro sinal, que é o domingo. E aí vem a segunda besta, que são os protestantes apostatados, que tem a sua base nos Estados Unidos. E então a segunda besta vem e diz assim, é isso aí.
A escola não é sabatina, é dominical. O dia do Senhor não é o sábado, é o domingo. Então a segunda besta, ela dá força para a primeira quando aceita a adulteração, quando aceita a prostituição bíblica, a prostituição espiritual. Então, formando aí um bloco que defende um princípio, ou que defende uma ideia que quebra um princípio. Então veja que a segunda besta acaba trabalhando em favor da primeira, e as duas estão de mãos dadas. Não é só na questão do sábado e do domingo, é também na questão da mortalidade da alma, é também na questão dos princípios doutrinários profundos da Bíblia. E olha, eu vou te falar uma coisa, tem muitas coisas que a Bíblia fala, que quando você descobrir, você vai dizer assim, pastor Luiz do céu, por que eu não aprendi isso antes? E aí você vai tomar uma decisão importante na sua vida. Amém? Vem cá, vamos sentar aqui no sofá. Vamos sentar aqui para a gente ter uma conversinha final sobre esse assunto. Chega mais perto, por favor, chega mais perto. A Bíblia diz que esse assunto é tão sério, que quando a segunda besta, unida à primeira, então fortalecer a imagem da besta, a ferida mortal será totalmente curada. E quando for totalmente curada, então começará uma perseguição aos cristãos que guardam os mandamentos de Deus. E essa perseguição virá acompanhada de decretos dominicais, de leis dominicais, de privações de liberdade e de outras atitudes mais, bloqueando, impedindo, atrapalhando, para que os servos de Deus não sejam livres para adorar a Deus, para seguir as verdades, para seguir os princípios. Então virá uma perseguição aos cristãos. Hoje, Deus está chamando você. Deus está chamando você. A primeira besta por trás vai manipulando a segunda besta vai dando força para a primeira, as duas estão juntas. O representante de Deus na terra não é o Papa, não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja evangélica, não é a igreja católica. Quem representa Deus na terra, teologicamente, é o Espírito Santo, mas os cristãos fiéis são aqueles que representam Deus na terra no sentido de pregação do Evangelho. Mas o Espírito Santo é o verdadeiro representante de Deus na terra. Meu amigo, Deus está chamando você para você tomar uma decisão e não ficar na ignorância. Venha conosco estudar a Bíblia. Venha conosco conhecer a verdade. Venha conosco guardar os 10 mandamentos. Venha conosco seguir o que está escrito aqui. Não siga os homens, não ande no conselho dos homens, nem dos ímpios. Sigamos a Deus, não sigamos a besta, nem a primeira, nem a segunda, nada. Vamos manter o nosso foco claro nas profecias, na palavra de Deus, na obediência, na comunhão, na fidelidade e não aceitar o que o inimigo coloca por aí. Entendeu? Porque a primeira besta e a segunda besta são instrumentos de Satanás para destruir, para matar, para perseguir, para colocar a marca da besta. Eu quero o selo de Deus. E você? Eu quero nascer de novo. E você? Eu quero ser fiel a Deus. E você? Eu quero ir para o céu. E você também? Então, se você quer seguir a Deus, obedecer a Deus, andar na verdade, ser fiel, custe o que custar, mesmo que venha perseguição, mesmo que venha a morte, mesmo que todos te abandonem, porque vai acontecer isso, entendeu? Família vai abandonar você, o pai vai abandonar, a mãe vai abandonar, o marido vai abandonar, a esposa vai abandonar, mesmo que todos te abandonem, mantenha-se firme nos princípios da palavra. Amém? Amém. E aí, vamos orar então? Você aceita permanecer firme na fé? Então, se você aceita, levante a sua mão. Levante a sua mão e eu levanto a minha aqui, nós vamos orar juntos. Pode ser? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema tão importante. Nós não queremos servir a besta, não queremos adorar a besta, nem o dragão. Nós queremos te amar, te servir, te obedecer, andar nos teus caminhos e queremos ser fiéis até o fim. Senhor, abençoe este homem, esta mulher, esta família, esta igreja, estas pessoas que estão agora tomando decisões, juntamente comigo, ao teu lado. Eu entrego em tuas mãos estas pessoas, a nossa vida, o nosso coração e a nossa decisão, em nome de Jesus. Amém.